dia, nono ano, olha aqui a tia Vevé de volta, agora com outra atividade digitada e falando sobre é permitido ou antiético, da página 42. A gente vai ler um pouco o texto para quando a gente começar a fazer a nossa atividade digitada, a gente relembrar quando a gente lê o texto. Vou aqui lembrar um pouco para vocês. É permitido ou antiético? Se você fosse funcionário publicitário Marcos Valério, um dos principais personagens do escândalo do Mensalão, cumpriria suas ordens sem pestanejar? E qual seria a sua reação se a empresa onde você trabalha entrasse em uma caixa de e-mails? Alegaria invasão de privacidade? Valores éticos nas relações profissionais estão no centro de algumas das polêmicas mais inflamadas dos últimos tempos. Um e-mail pornográfico desses que vira e mexe transitam pela rede acendeu o estopim de uma polêmica. Em 2000, acusado de repassar a mensagem para imagens indiscretas aos colegas do HSBC, Seguro Brasil, o analista de sistema de Brasília, ILN, 29 anos, foi demitido por justa causa. Entrou na justiça e ganhou em primeira instância, mas perdeu na segunda e no Supremo Tribunal Federal em maio. No entendimento dos juízes que deram parecer favorável à empresa, o correio eletrônico corporativo é uma ferramenta de trabalho e, como tal, não deve ser usada para fins pessoal. Meu cliente teve uma caixa de e-mail violada. Isso significa que os fotos anexados ao processo foram conseguidos de modo ilícito, defende José Oliveira Neto, advogado de ILN. Por meio da sua assessoria de comunicação, o HSBC rebate a acusação alegando que, sendo em meio de propriedade da empresa, ele pode ser amplo conhecimento de forma como é utilizado. Por trás da polêmica, na verdade, está uma questão crucial nas relações de trabalho. Quais são exatamente as fronteiras entre os direitos e deveres dos funcionários e os direitos e deveres da empresa? O assunto ainda é mais delicado porque não depende somente de normas e leis trabalhistas. Envolve a ética, que embora seja um valor universal, no varejo está sujeita a interpretações subjetivas. Postura que para alguns são antiéticos, outros são considerados tão reprováveis, diz o psicólogo Regina Silva, de Instituto Gireiser, consultoria em gestão de carreira de São Paulo. Daí, segundo ela, a importância de definir com todas as letras o que cabe a cada um dos lados. O problema é que uma exceção de grandes companhias e poucas empresas se preocupam com estabelecer regras claras nesse terreno. Pondera Silvana Case, vice-presidente da Cato, consultoria em recursos humanos de São Paulo. Gente, depois que a gente leu um pouco e conheceu a história dessa empresa que teve o e-mail violado, agora a gente vai responder a nossa atividade digitada. Vamos lá. Na primeira questão diz assim: como é chamado um dos principais personagens do escândalo Mensalão? De acordo com o texto, é permitido antiético. Sabe como é o nome dele? Marcos Valério. Marcos Valério é o personagem do principal escândalo Mensalão, viu, gente? Que tipo de e-mail acendeu o estopim de uma polêmica médica em 2000? Foi o romantismo, o e-mail sobre romantismo? Foi o e-mail sobre comédia? Foi o e-mail sobre pornográfico? Ou foi o e-mail de ação? Quando a gente leu lá, qual foi esse e-mail que houve até a demissão de um funcionário por justa causa? O e-mail que acendeu o estopim de uma polêmica médica em 2000 foi pornográfico. Foi um e-mail pornográfico. Terceira questão. De acordo com o texto, o que é um correio eletrônico corporativo? O que é, gente? O correio eletrônico corporativo é uma ferramenta de trabalho, como tal, não deve ser usada para os fins pessoais. O que é um e-mail corporativo? É uma ferramenta de trabalho, como tal, não deve ser usada para fins
pessoais. Como é chamada? A psicóloga que fala, postura para alguns são antiéticos, outros não considera tão reprováveis. Maria Silva, Regina Silva ou Carla Silva? Como é chamado, gente? Hein? Como é chamado a psicóloga que fala... como é chamada a psicóloga que fala, postura para alguns são antiéticos, outros consideram tão reprováveis. Como é chamado, gente? Aí vocês vão ler o texto e tem lá a resposta. Ou é Maria Silva, ou é Regina Silva, ou Carla Silva. Aí vem, responda de acordo com o texto. O trabalho forma um jovem. Defina o que é trabalho. Defina o que é trabalho. Gente, na quarta questão, a psicóloga que fala, postura para alguns são antiéticos, é chamada Regina Silva. A Regina Silva foi a psicóloga que fala da postura que para alguns são antiéticos e outros não consideram tão reprováveis. Foi a Regina Silva. Agora, de acordo com o texto Trabalho Forma um Jovem, na página 43, você vai definir o que é trabalho. É um espaço de socialização, de construir o trabalhador enquanto a pessoa, valores e conhecimentos, sujeito social, portanto, protagonista do seu modo de gestar de vida. Define o que é trabalho. É um espaço de socialização, de construir o trabalhador enquanto pessoa, valores, conhecimentos, sujeito social, portanto, protagonista do seu modo de gestar a vida. Letra B. Qual o direito do acesso ao trabalho? É um direito civil e político e uma real responsabilidade de exercer a cidadania. Qual é o direito do acesso ao trabalho? É um direito civil e político e uma real responsabilidade de exercer a cidadania. Sexta questão. O que os jovens enfrentam diante do processo de reestruturação industrial? Os jovens enfrentam mesmo problemas que afetam os trabalhadores em geral. O que os jovens enfrentam diante do processo de reestruturação industrial? Os jovens enfrentam o mesmo problema que afeta os trabalhadores em geral, gente. Sétima questão. O que representa para os jovens não estar empregado? O que representa, gente? Representa conviver com dificuldades cotidianas e pode até significar a permanência definitiva fora do mercado de trabalho. O que representa para os jovens não estar empregado? Representa conviver com dificuldades cotidianas e pode até significar a permanência definitiva fora do mercado de trabalho. Como fica a impossibilidade, os projetos e sonhos dos jovens, de acordo com o texto da página 44, ficam impossibilitados de tornar-se realidade, uma vez que são excluídos dos espaços de socialidade, do trabalho, da independência financeira e da escolha de uma profissão. Gente, tá aí as duas atividades digitadas, tanto de ontem e de hoje. Se lerem o texto, como a tia indica, aqui na atividade digitada vocês vão conseguir responder bem direitinho. Espero também que tenham conseguido responder junto comigo. Pois fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, gente!